Adjunto adnominal, complemento nominal. Seja bem-vindo para mais uma aula. Se eu contar para você que a minha maior dúvida na época da faculdade era diferenciar adjunto adnominal e complemento nominal, você vai acreditar? Pois é, realmente essa diferença era a pedra no meu sapato. Mas consegui resolver essa questão com muito estudo e também, claro, com muitos exercícios. Hoje estou aqui para ajudar você a entender o que é adjunto adnominal e complemento nominal. E, claro, entender a diferença entre esses dois termos. Adjunto adnominal é um termo que acompanha um substantivo. Esse substantivo pode ser concreto ou abstrato, pode ou não ter preposição, tem valor agente e pode indicar posse. O que é um substantivo concreto? É tudo aquilo que tem existência própria. Mesa, homem, cachorro, uva, Brasil, chuva, fada. E o que é um substantivo abstrato? É tudo aquilo que não existe por si só, precisa de algo a mais para existir. Por exemplo, alegria, paciência, amor. Para o amor existir, você precisa de algo a mais para que ele possa acontecer. O que pode ser substantivo concreto? Objetos, pessoas, animais, frutas, plantas, lugares, fenômenos da natureza, seres imaginários. E o que é substantivo abstrato? Pensa nessa formação, saque, sentimento, ação, qualidade e estado. Há alguns casos em que é preciso analisar o contexto para entender se o substantivo é concreto ou abstrato. Por exemplo, a aliança dos noivos foi levada em uma cestinha. É a aliança, o anel dos noivos, é um substantivo concreto. No outro exemplo, eles fizeram uma aliança tática com os partidos de fora. Nesse caso, a aliança aí é um substantivo abstrato, não é algo concreto, é algo abstrato, é uma aliança tática. Quais são os termos que podem exercer a função de adjunto adnominal? Pronome adjetivo, locução adjetiva, adjetivo, numeral adjetivo e artigo. O que é um pronome adjetivo? É um pronome que vem sempre ao lado de um substantivo. No caso, meu pai comprou nossa casa ano passado. O meu e o nossa são pronomes possessivos, mas que vêm junto a um substantivo, que é pai e casa. O numeral adjetivo segue o mesmo raciocínio, vem sempre ao lado de um substantivo. Duas crianças. Duas é um numeral e vem ao lado de um substantivo. Sabendo que o adjunto adnominal é um termo que acompanha um substantivo, o primeiro passo é identificar os substantivos nessa frase. Eu sugiro que o aluno coloque um S sempre que encontrar um substantivo. A partir daí, todos os termos que se referirem a esse substantivo serão adjuntos adnominais. A camisa amarela. A se refere à camisa, amarela se refere à camisa. Outro exemplo. As melhores histórias familiares são deixadas pelos nossos avós. Vamos colocar um S em cima dos substantivos, histórias e avós. Os termos que se referem a esse substantivo são adjuntos adnominais. As, melhores, familiares, os, nossos. Todos esses termos se referem a substantivos e são adjuntos adnominais. Outro exemplo. O aluno estudioso entregou 2 lindas poesias ao seu professor da escola. Vamos começar colocando um S em cima dos substantivos. Aluno, poesias, professor. Todos esses termos são substantivos. E os que vêm ao lado desses termos são adjuntos adnominais. Atenção, isso é muito importante. Não confunda classe gramatical com função sintática. Quando falamos de adjunto adnominal, estamos nos referindo à função sintática.
São duas áreas diferentes. Uma é a morfologia e a outra é a sintaxe. Vamos ver esse exemplo. O aluno estudioso entregou 2 lindas poesias ao seu professor da escola. Você nota que os termos o, estudioso, 2, lindas, o, seu e da escola, na classe gramatical, são artigo, adjetivo, numeral, adjetivo, artigo, pronome e locução adjetiva. Na função sintática, são adjuntos adnominais. Complemento nominal. É um termo que acompanha um substantivo abstrato. Isso é muito importante. O complemento nominal, ele acompanha um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Tem preposição obrigatória e tem valor paciente. Vamos ver alguns exemplos. Ele fez uma rápida leitura do jornal. Do jornal é um termo preposicionado que está se referindo à leitura, que é um substantivo abstrato. Meu marido estava consciente de tudo. De tudo é um termo preposicionado que está se referindo a um adjetivo, consciente. O médico mora perto do hospital. Do hospital é um complemento nominal, um termo preposicionado que está se referindo a um advérbio. Importantíssimo isso. A diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. A grande dificuldade em reconhecer o adjunto adnominal e o complemento nominal é quando o termo preposicionado está ligado a um substantivo abstrato. Vamos ver esses 2 exemplos. A resolução do diretor foi maravilhosa, a resolução do problema foi maravilhosa. Vai surgir a dúvida se o termo em destaque é adjunto adnominal ou complemento nominal, porque você nota que esses 2 termos estão se referindo a um substantivo abstrato, que é resolução. Vamos ver adiante como solucionar essa situação. Você nota que a resolução do diretor, esse do diretor, o diretor, ele realiza a ação. Foi o diretor que fez a resolução. Ele é um termo agente. No caso abaixo, a resolução do problema não foi o problema que resolveu. O problema ele foi resolvido. Então, nós temos um valor paciente nesse termo. Para não esquecer, valor agente, adjunto adnominal. Tudo há, agente, adjunto, adnominal. Quando você tem aquele termo preposicionado e esse termo preposicionado ele realiza a ação, você vai ter um adjunto adnominal, pois é um termo agente. Se o termo preposicionado ele sofrer a ação, ele vai ter um valor paciente. Teremos então um complemento nominal. Há casos em que pode ocorrer uma ambiguidade sintática. O que seria uma ambiguidade sintática? É quando ocorre, por falta de clareza, uma duplicidade de sentido, ou seja, o contexto ele pode ter vários significados. Por exemplo, a matança dos índios não pode ser esquecida. Afinal, se refere a um substantivo abstrato. É adjunto adnominal ou complemento nominal? Vamos analisar. A matança dos índios não pode ser esquecida. Se interpretarmos que os índios mataram, ou seja, que eles realizaram a ação de matar, esses índios eles têm valor agente, eles realizaram a ação. Por isso nós temos um adjunto adnominal. Lembra, agente de a, adjunto adnominal, tudo com a. Agora, a matança dos índios não pode ser esquecida. Se interpretarmos que os índios eles foram mortos, ou seja, alguém matou os índios, eles têm valor paciente. Por isso temos um complemento nominal. Nota que nessa frase os índios eles foram mortos por alguém, eles não mataram, eles têm um valor paciente. Um quadro para facilitar a sua vida. Adjunto adnominal. Refere-se a um substantivo concreto ou abstrato, pode ou não ter preposição, tem valor agente e pode indicar posse. Complemento nominal. Refere-se a um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Tem preposição obrigatória,
tem valor paciente e nunca indica posse. Vamos aos exercícios. O professor verificou o cálculo do aluno. Do aluno é um termo preposicionado que se refere a cálculo. Quando falamos cálculo do aluno, não é o cálculo dele. O cálculo do aluno é o cálculo dele. Ideia de posse é o cálculo dele, do aluno. Como tem ideia de posse, nós só podemos classificar como adjunto adnominal. Na letra B, o medo da população é inevitável. Temos também um termo preposicionado que se refere a um substantivo abstrato, medo. Como se refere a um substantivo abstrato, surge aquela dúvida, adjunto adnominal ou complemento nominal. Temos então que usar aquela regrinha do termo agente e do termo paciente. Vamos analisar a frase e ver se da população é um termo agente ou paciente. O medo da população. Não é a população que sente o medo? Não é a população que está realizando a ação de sentir o medo? Então, nós temos aí um termo agente. Sendo um termo agente, nós só podemos classificar como adjunto adnominal. Lembra? Termo agente com A, adjunto adnominal A e A. Tudo com A. A próxima. A água da chuva foi importante para a plantação. Nós temos aí o termo preposicionado da chuva se referindo à água, que é um substantivo que concreto. Sendo um substantivo concreto, fica fácil de analisar a questão. Só pode ser um adjunto adnominal, porque só o adjunto adnominal se refere a um substantivo concreto. Vamos para a próxima. Estamos orgulhosos de vocês. De vocês é um termo preposicionado que está se referindo a orgulhosos. Eu vou te perguntar, qual é a classe gramatical de orgulhosos? Não é um adjetivo? Já matou a questão. Por que você já matou a questão? Porque qual é o termo preposicionado que se refere a um adjetivo? Só pode ser o complemento nominal. Então, de vocês é um complemento nominal, pois está se referindo ao adjetivo orgulhosos. A próxima. Comprei um brinco de ouro. Brinco não é um substantivo concreto? Já matou a questão também. Só pode ser adjunto adnominal, pois de ouro está completando o sentido de brinco, que é um substantivo concreto. Então, só pode ser adjunto adnominal. Que tal fazer mais exercícios para fixar o conteúdo aprendido? Apostila digital com 30 exercícios sobre adjunto adnominal e complemento nominal, todos com gabarito comentado. Vou colocar o link da apostila aqui na descrição da aula. Parabéns por ter chegado até aqui. Se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. Obrigada!